noite, amigo da Assembleia Assustado. Antes de eu contar o relato de hoje, como de costume, a gente sempre envia um salve para os amigos que se inscrevem no canal e pede para que a gente envie um salve para eles. O salve de hoje vai para Gabriel Jerônimo Pinheiro, Fátima Souza e Rodinei Silva, Luiz das Gameplay, Ulisses Freitas, Daniel Capeste e Carla Savari, Regiane Martins. Um salve para o Expresso de Maringá, Paraná, Ivan Esdras, Ulisses Farias. E vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Paula. Ela mora em São Paulo e enviou esse relato que eu vou contar para vocês. Segundo Paula, ela tem um irmão gêmeo e a sua avó paterna sempre vão para uma fazenda dos seus familiares, localizada num lugar chamado Pindaré Mirim. Essa fazenda, para você chegar nela, tem que atravessar um rio muito grande de balsa. Localizada no interior, num lugar chamado Centro Seco. Segundo Paula, após chegar lá na fazenda, fizeram aquela festa, mas os dias passaram. E numa tarde, por volta de umas 5h20, sua avó teria chamado ela e o seu irmão para ir na casa de um certo senhor, a mais ou menos 40 minutos, uma hora a pé do local. Chegando na casa desse senhor, uma casa muito simples, de barro e vara, uma casa de taipa, de estuque, conhecida pelo Brasil, nos interiores. Esse senhor mexe com magia negra. A sua avó gosta muito desse tipo de coisa, segundo ela. E o que ocorre? Chegando lá, sua avó diz: Paula, fica aqui na sala. Enquanto ela ia conversar com esse senhor, numa outra casinha nos fundos da casa. E o que ocorre? O tempo passou. E a brincadeira perdeu a graça, porque não tinha muito o que fazer dentro da casa do homem. E o que ocorre? Passado um tempo, a lua estava cheia, clareando bem, o tal senhor saiu de lá de onde ele estava com uma bacia grande na mão, colocou assim próximo ao mato que tinha, no quintal da casa mesmo. Como criança é curiosa, ela e o irmão resolveram ir olhar o que aquele senhor estava colocando. E o senhor veio cá e disse: não saiam daqui de maneira nenhuma. E voltou para lá, para terminar o que ele estava fazendo lá, o trabalho dele lá, com a sua avó. As crianças teimaram e foram. Ao chegar a um certo ponto desse quintal, segundo ela, o irmão dela estava na frente e ela logo atrás, ela disse que não sabe de onde foi o porquê que aconteceu aquilo, nem de onde o animal saiu. Do nada, ela disse, um animal enorme pulou na frente deles dois. O irmão dela deu um grito na hora. Ela disse que quando viu o animal, ela disse que gelou. Ficou imóvel, sem conseguir se mexer. Ela disse que o animal parecia um cachorro grande, preto, olhos meio avermelhados,
Imediatamente esse cachorro se pôs em pé em duas patas. Ela disse que fechou até os olhos de tanto medo que estava. E o irmão, estarrecido com aquilo. O animal estava mais ou menos 1 metro e pouco, 1,80 m mais ou menos, em pé. Veio em volta deles dois, rosnando, rodou em volta, cheirou os dois, arriou as patas de novo, pulou no mato e foi embora. Após isso, o senhor já vinha, quando ouviu o grito, e virou um bicho, esse homem. Esse homem do povo não bateu nas crianças nem na avó deles. Será por que eles saíram de dentro de casa se não era para ter saído de maneira nenhuma? E eles só choravam, os dois, de tanto medo que estavam. E o que aconteceu? Sua avó também deu-lhe uns culachos nos dois muito grande. O povo não estapeou eles. E o senhor olhou para essas duas pessoas e disse: vocês não comentem nada que vocês viram aqui. Para ninguém. Esqueçam isso. Passado um tempo, a Paula ficou com tanto medo que não queria ir na fazenda mais. Sua avó, hoje, mora nessa fazenda. Aí, e ela foi visitar a avó. Chegando lá, ela disse: vó, a senhora lembra ainda daquele episódio que houve? Ela disse: lembro sim, como se fosse hoje. E o que era aquilo, vó? Ela disse: aquele senhor botou aquela bacia ali fora com carne, com sangue e alguns peixes dentro. O dito animal. E o animal seria o irmão dele. O senhor só trabalhava pro lado ruim. E o animal era usado para fazer mal às pessoas que ele queria que fizesse. Porque quem fosse lá pedir para fazer mal, aquele animal fazia mal. Eis o motivo por que o animal não atacou as duas crianças. A Paula hoje em dia é evangélica. Não conversa muito com a sua avó, não. Mas aí eu pergunto a vocês, amigos assombrados e assustados. Através do relato que eu venho contando, eu gostaria mesmo de deixar uma pergunta para vocês. Será que esse animal sabe a quem ataca mesmo de verdade? Será que ele é um bicho mesmo? Ou parece que vira e o raciocínio ele consegue raciocinar? Veja bem, em diversas histórias que contei, dessa vez, no grupo do Zap, nossa, há muitos debates sobre isso. Eles são maus ou são bons, ou ataca quem quer? Eu, pessoalmente, não sei responder a vocês. Boa noite, amigos assombrados e assustados.